Drive Start, o melhor conteúdo automotivo para turbinar o seu dia. Problemas na buzina? Por tratar-se de um item obrigatório, pode render multa para o proprietário caso não esteja funcionando regularmente. Manter a buzina automotiva em perfeito estado é importante, não apenas para ficar de acordo com as leis de trânsito brasileiras, mas também para sua segurança. Afinal, ela pode ser um recurso utilizado para evitar uma colisão no trânsito. Por vezes, a buzina automotiva para de funcionar de repente e o motorista só vai descobrir isso no momento que mais precisa dela. Para não ser surpreendido e ficar na mão, confira. Olá, boa noite, ótima noite a todos os ouvintes da Rádio 3VL. Hoje, terça-feira, é dia de programa Direito em Foco. Já estamos ao vivo no nosso Facebook 3VL, no YouTube, canal 3VL, também lá no Instagram, @3VL Web Rádio. Hoje receberemos a doutora Mariana Rezende Batista para falar sobre a judicialização da saúde em tempos de pandemia. E antes de chamar o nosso querido doutor José Geraldo de Moraes para apresentar a nossa convidada de hoje, temos um breve recadinho do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Agora sim, agora são 18 horas e 7 minutos na cidade de Birité, já estamos de volta em definitivo. Muito boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite também para a doutora Mariana Rezende Batista. Boa noite, Thales. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Boa noite, doutora Mariana. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Thales, a doutora Mariana, ela é muito conhecida nesse ramo do direito à saúde, e é muito conhecida pelas suas lives, pelas suas palestras, pelas suas redes sociais, mas, além disso, ela ainda é advogada especializada em direito à saúde, atuante na defesa dos direitos de pessoas com deficiência e com doenças raras. Então, nós vamos falar aqui sobre a questão da judicialização da saúde em tempos de pandemia. Nós estamos vivendo, né, doutora, numa situação que nós nunca iríamos imaginar viver, né? Talvez seja uma das crises sanitárias e de saúde dos últimos 100 anos, e talvez a gente nunca iria imaginar que a nossa geração iria passar por isso. E a saúde no Brasil, que já era bastante caótica, hoje nós estamos vivendo uma situação muito pior, né? Então, além de todos os problemas que nós já tínhamos, ainda foi agregada uma doença nova, desconhecida, fatal, altamente contagiosa, e a arrego disso ainda veio a crise econômica, que trouxe ainda mais problemas ainda. E nós sabemos que numa sociedade que tem muitas demandas, que necessita de buscar os seus direitos, ela vai buscar também junto ao judiciário esses direitos, né? Talvez seja o único mecanismo de buscá-los frente a essa pandemia. Não só em relação às outras doenças que já existiam, mas em especial agora, nesse momento que estamos vivendo, a questão da pandemia. Pelos seus estudos, pelo que a senhora já
já estudou sobre esse assunto, principalmente no que se refere agora aos dias atuais, o que vem estudando a jurisprudência, a doutrina e até mesmo aquilo que sai na imprensa, como que a senhora vê a questão da saúde hoje em dia no nosso país? E como que a justiça se insere nesse papel da saúde hoje em dia? A saúde realmente está muito fragilizada, né? Como você mesmo disse, a gente está passando por uma situação que ninguém esperava, né? Ninguém tinha noção que a gente passaria um dia por isso. Eu mesma tenho 32 anos e nunca tinha visto nada do tipo. E realmente está todo mundo muito assustado, está todo mundo muito perdido. Eu tenho visto que até o poder público também, né, políticas públicas estão perdidas. Para a pandemia, volta, isolamento social, vai, volta. Então, assim, está todo mundo ainda aprendendo, né, a lidar com esse cenário novo. E realmente a saúde, ela é a mais afetada, não só no sentido de que é uma questão de saúde que afeta as pessoas, mas em todos os sentidos. Eu que lido muito com a questão da saúde, muito de perto, tenho visto pacientes com câncer sem tratamento, né? Pacientes com diabetes sem receber insulina. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma mãe que está desesperada porque o filho dela tem diabetes e não está recebendo insulina. Né? O poder público parou, o município dela parou de fornecer insulina. Por quê? Porque não está comprando, né? Já era muito difícil esses fornecimentos de tratamento. Sempre teve uma dificuldade muito grande nessa chegada desse medicamento, nesse fornecimento. Nós já passamos por essa situação de falta de insulina uma vez aqui no município de Belo Horizonte. Então, assim, não é a primeira vez que isso acontece, mas realmente agora vem agravando muito. Né? Os pacientes de câncer também estão ficando sem tratamentos. Já ouvi profissionais da saúde também relatarem que nos hospitais eles já estão ficando sem equipamentos de segurança, né? Que são as máscaras, as luvas, por falta mesmo, né? Talvez por falta de verba do poder público ou por falta de organização, né? Porque realmente, como é uma questão muito nova, a gente não teve muito tempo para se organizar. Então, eu estou vendo um impacto muito grande na saúde, não só relacionado ao Covid, mas relacionado também às pessoas que já faziam tratamento, que é importante a gente entender que nós podemos não fazer nenhum tratamento de saúde agora, mas já existiam diversas outras pessoas que já se submetiam a tratamento, né? Quimioterapia, radioterapia, aplicação de insulina, uma cirurgia para um tumor, ou tomavam medicamento para uma doença crônica. Então, essas pessoas, elas estão muito mais afetadas do que nós, né? Porque além delas estarem com risco de pegar Covid, assim como nós, elas têm uma saúde muito mais frágil do que a nossa e ainda estão com falta do tratamento que mantém elas com a qualidade de vida boa. Então, ainda tem deixado essas pessoas mais para baixo com um risco muito maior. Então, infelizmente, afetou a saúde como um todo. E o judiciário, que eu tenho visto, é que a gente, né, eu que tenho muitas demandas relacionadas à saúde, eu tenho tentado, pelo menos, manter, né, com que esses meus clientes continuem recebendo, né, a medicação, recebendo a ter o medicamento, a internação, a cirurgia, procedimentos urgentes, né, porque realmente procedimentos que não eram urgentes, todos foram suspensos. Mas no meu escritório, acredito que 100% das demandas aqui são urgentes. Então, assim, nenhuma realmente pode esperar. Então, o judiciário também está um pouco perdido. Acredito eu que outras demandas que não são relacionadas à saúde e que não têm essas questões de urgência, de tutela antecipada, acabam tendo um andamento muito mais lento. Né? Agora, os da saúde, pelo menos, a gente tem conseguido manter para esses pacientes não ficarem tão prejudicados. Isso. A senhora tocou num ponto muito importante porque, como a senhora já falou, já existiam problemas sérios de saúde. Né? As pessoas já haviam muitos doentes crônicos, já haviam pessoas com doenças raras, doenças difíceis de serem tratadas, já tinham uma certa dificuldade, e agora com o aumento da demanda nos hospitais, o aumento da preocupação com a Covid, e como o próprio governo, o Estado, a União, os municípios estão meio confusos, porque também não existe uma liderança nacional, não existe uma liderança local,
e aí cada governador faz o que acha que é certo, cada prefeito faz o que acha que é certo, e isso tudo está trazendo uma certa confusão. E isso também afeta aquelas pessoas que já tinham tratamentos, né? E se porventura antes da crise elas conseguiam receber esses medicamentos ou fazer os procedimentos que deveriam ser feitos, agora já não conseguem mais. Diante disso, qual que é a alternativa para essas pessoas? Como que essas pessoas podem produzir provas? Como que essas pessoas podem buscar esse atendimento, buscar esse medicamento? A quem eles devem recorrer? Qual que é o primeiro passo para se judicializar uma questão ligada à saúde? Pois é, os que já tinham processos correndo, né, doutor, vão continuar pedindo para o advogado não parar o processo, né? Esse é o ponto inicial, é ficar de cima dos processos mesmo. Eu mesma, por mais que a gente esteja em isolamento social, eu continuo trabalhando praticamente normal, né? Claro que deu uma reduzida, sim, né? Os processos que já passaram da tutela antecipada, que já tiveram o cumprimento ou que estão tendo cumprimento normal, os processos, se bobear, eles estão na mesma estaca, eles não mudaram muita coisa desde que o isolamento começou. Agora, os processos em que eu estou entrando agora, ou que o cumprimento da liminar ainda não estava sendo cumprido, eu estou conseguindo fazer com que tenha esse andamento, porque o paciente é urgente. Então, cabe mesmo ao advogado ficar de cima do processo, mandar e-mails na secretaria. Eu tenho mandado e-mails na secretaria e tenho tido resposta de todas têm me respondido, todas têm dado andamento nos processos. Não posso reclamar do judiciário nesse sentido, eles respondem meus e-mails e dão andamento no processo, não normalmente, né, mas dentro do possível, dentro do que eles podem fazer. E daqueles que não tinham processo na justiça, né, que são o caso, às vezes a pessoa já estava fazendo uma quimioterapia e a quimioterapia foi suspensa, né, por conta do Covid, acredito eu que a melhor alternativa é conversar com o médico, né? Eu trabalho muito, doutor, com a opinião do profissional da saúde nessa área, sabe? Porque o profissional da saúde, ele sabe muito bem até onde o paciente aguenta ir, o que o paciente aguenta fazer, né? Às vezes pode haver uma outra alternativa de tratamento para o paciente para segurar as pontas até as coisas normalizarem. Agora, aqueles pacientes que o médico realmente vê que ele não aguenta muita situação, que ele precisa dar continuidade no tratamento, que a suspensão pode prejudicá-lo, é cabível a gente entrar com um mandado de segurança ou alguma ação ordinária comum, dependendo de cada caso, para que a gente consiga que o tratamento da pessoa seja efetivado, seja concluído. Mas tudo isso, como eu sempre digo em todos os eventos que eu vou, deve ser embasado por meio de laudo médico, né? Não cabe nós, advogados, que não sabemos nada de medicina, entrar com uma demanda falando o paciente não pode esperar, né? O juiz jamais aceitaria. Então, teria que vir mesmo o próprio médico alegando, olha, o paciente ele tem que dar continuidade no tratamento e está em falta, às vezes, uma quimioterapia ou algum medicamento para poder judicializar, para conseguir, para o paciente não ficar prejudicado, né? E conseguir concluir o tratamento dele. Então, uma pessoa que está sofrendo por essa questão de não conseguir um medicamento ou um procedimento médico, ela precisa primeiro ter uma negativa, né? Ela precisa primeiro constituir prova da negativa. E, juntamente com o laudo médico, aí sim ela pode, então, judicializar. Então, o primeiro passo para ela é sempre buscar, na esfera administrativa, esse atendimento, né? Caso seja recusado, produza prova dessa recusa, então ela pode ir ao médico buscar um laudo muito bem feito. Quais que são as características desse laudo? Porque muitas vezes nem a pessoa consegue explicar para o médico o que ela realmente precisa. O que os juízes precisam enxergar nesses laudos médicos? Como que eles devem ser confeccionados? Por coincidência, eu inclusive gravei um vídeo no meu Instagram, deixei lá disponível no canal do YouTube também, exatamente porque essa é a maior dificuldade que eu passo, né? Receber um laudo completamente sem muita informação, muito objetivo, né? Se qualquer profissional da saúde estiver assistindo a gente, a dica que eu dou não somos médicos, somos operadores do direito, né? Então, nós não sabemos nada. Então, não adianta vir com laudos objetivos e curtos. Por mais que sejam,
qualquer profissional da saúde leia e entenda tudo que está escrito. Para nós não é o suficiente, né? Então, eu cito sempre que tem os passos. O primeiro passo é trazer a questão do quadro de saúde do paciente, né? Quem é o paciente? O paciente é a Mariana. O que a Mariana tem? A Mariana tem isso, ela tem tal tratamento, o tratamento não deu certo, tal tratamento não deu certo. A doença dela consiste nisso. Por mais que seja uma doença que para o médico seja uma doença comum, para nós muitas vezes não é. Eu trabalho muito aqui com doenças complexas, doenças crônicas e até mesmo doenças raras, em que a gente tem que pesquisar no Google. Mas a gente nem sempre pode contar com essa disponibilidade do judiciário de pesquisar no Google, né? Nem sempre eles têm tempo, nem sempre eles têm essa disponibilidade. Então, já é importante que a gente entregue esse documento um pouco mastigado, né? E não adianta eu escrever tudo isso na minha peça, pesquisar tudo no Google e escrever na peça. O médico, o juiz, na verdade, ele vai dar credibilidade para aquilo que o médico falar. Inclusive, eu peço laudos completos por causa disso, porque eu instruo toda a minha peça de acordo com o laudo do médico, né? Para o médico, para o juiz ter segurança. A gente precisa passar segurança para o juiz, né? Para o juiz ver que realmente não há outra alternativa. Então, o primeiro passo é essa anamnese, né, do paciente, quem é o paciente, o que o paciente já tentou, o que deu certo, o que deu alergia, o que não deu, qual alternativa foi melhor, qual foi pior, por que ele precisou parar, né? E trazer essa anamnese, o que é a doença dele, o que consiste a doença dele, como que a doença reage no corpo do paciente, né? O segundo ponto é constar sobre a necessidade e imprescindibilidade do tratamento. Então, se eu vou te receitar uma Neosaldina, eu vou te trazer os benefícios da Neosaldina. Eu vou te falar por que a Neosaldina é melhor do que os outros medicamentos que você fez uso, que às vezes são fornecidos pelo SUS, ou às vezes não, às vezes você precisou judicializar. Mas eu vou vir te mostrando que a Neosaldina é a melhor opção para o seu tratamento no momento, por conta do seu quadro, por conta dos outros tratamentos que você já fez, e que sem aquele medicamento você pode prejudicar a sua saúde. Aí vem a terceira fase, que é a fase dos riscos, né? Eu vou falar, olha, se eu não fizer uso da Neosaldina, o seu quadro pode piorar, você pode chegar a óbito, né? Conforme exames. É sempre importante também juntar exames, porque os exames são provas que a gente brinca assim, contra fatos não há evidências, né? Se o exame fala que você está mal, não há quem conteste, né? O exame é um documento que traz a realidade de acordo com o corpo e a saúde do paciente. E, por fim, que é o quarto passo, que eu falo que também é o mais importante, é a urgência. E eu tento explicar para os meus clientes, doutor, que a urgência não é simplesmente porque a gente quer que conste, é porque nessas demandas da saúde, a gente pede a tutela antecipada, né? Que a gente chama de liminar também. E para eu fazer um tipo de pedido desse, demonstrando que o paciente não pode esperar, eu preciso, que a gente chama de periculum in mori e fumus boniuris, que a gente aprendeu na faculdade, eu preciso demonstrar a urgência. E aí o médico vai vir trazendo que aquele procedimento é urgente, às vezes pela idade avançada do paciente, ou às vezes pelo quadro clínico avançado do paciente, né? E aí vai vir demonstrando, mediante os exames e as provas, de que aquele paciente não pode esperar. Então, são as 4 fases que eu acho muito importante de constar em um laudo. Pelo tempo que eu já trabalho com essa questão da saúde, eu já vi laudos de todos os tipos. E uma coisa eu garanto, quanto melhor o seu laudo, melhor as suas chances. Já tive muitos casos de eu instruir o paciente 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ainda chegar com laudos ruins. E aí eu falo, então eu vou dar entrada, até porque o paciente também ele fica cansado, né? Ele, olha, doutora, não dá para melhorar, o laudo é esse, meu médico não quer fazer algo melhor. Eu acabo dando entrada com o que ele me providencia. E eu vejo que muitas vezes o juiz manda voltar. Ele, não, ainda não ficou claro, eu preciso que ele esclareça esse ponto no laudo. Aí volta para o médico de novo. Então, assim, isso é muito desgastante. Então, eu, Mariana, prefiro já juntar um laudo muito bem feito, que vai ter uma celeridade muito mais rápida, uma economia de tempo muito mais rápida para o deferimento daquela tutela antecipada. Então, o laudo médico, no meu ponto de vista, ele tem que ser feito de acordo com essas diretrizes. Em relação, por exemplo, à questão financeira do paciente,
Na grande maioria das vezes, as pessoas buscam medicamento porque elas simplesmente não têm condições de arcar com um custo elevado do tratamento. É importante ser feita uma cotação do valor desse medicamento no mercado e juntar também a questão da carência financeira, da hipossuficiência financeira, as pessoas deixar isso muito claro para o juiz, para as pessoas comprovarem que elas não têm condições financeiras de arcar com um tratamento caro. Então, essa é uma discussão muito incerta no judiciário ainda, sabe? No meu ponto de vista, porque o artigo 196 da Constituição, bem como outros artigos da Lei 8080, que é a lei do SUS, não estabelecem que o paciente ele deve ser carente ou não para receber um tratamento do SUS. Mas já existem jurisprudências, julgados do Supremo, que falam que, além de comprovar que o paciente já fez uso de outro medicamento, que não há outra alternativa para o paciente, que o medicamento é aprovado pela Anvisa, eles também colocam essa exigência de comprovação de hipossuficiência do paciente. Então, para garantia, né, é o que eu sempre te digo, eu gosto de já entrar com a documentação completa, porque o paciente ele não pode ficar esperando. Eu não posso entrar com a ação hoje, para amanhã o juiz me intimar para juntar uma documentação, aí eu junto a documentação. Daí a pouco ele me intima para juntar outra documentação. Isso é muito desgastante, muito lento. Então, eu já prefiro entrar com a documentação completa. Ao invés de eu ficar discutindo com o juiz, que o artigo 196 traz cobertura para todas as pessoas, independente da condição financeira, eu já prefiro juntar a documentação de renda do paciente de uma vez para comprovar que ele não tem condição de arcar com o tratamento. Nunca tive problema com relação a isso, porque eu trabalho muito com pacientes de medicamentos de doenças complexas, que os medicamentos são de altíssimo custo. Então, assim, ainda não tive caso em que o paciente conseguia ter uma renda muito maior, porque tem medicamento que fica cerca de R$100 mil por ano, né? R$200 mil por ano. Então, ainda não tive nenhum caso em que o paciente tinha condição de arcar com o tratamento, até porque muitas vezes esses tratamentos são por tempo indeterminado. Então, assim, é um dinheiro sem fim, né? Você vai gastando, quando você vê, passam 1, 2, 3 anos. Então, assim, ninguém tem condição financeira de arcar com esse tipo de tratamento. Então, a pergunta sobre a questão de comprovar a carência do paciente, sim, já existem julgados que determinam que, além da necessidade do medicamento, da aprovação do medicamento na Anvisa, também tem que ter essa questão de comprovar que o paciente não tem condição de arcar com o tratamento dele. E quando se refere a medicamentos que não são aprovados ou reconhecidos pela Anvisa, é possível buscar esses medicamentos pelo SUS? Sim, também teve uma decisão, né, do Supremo, uma discussão muito ampla sobre a questão de medicamentos não fornecidos pelo SUS, sem trazer se era questão de medicamentos aprovados ou não. E ficou decidido o seguinte: medicamentos que não são aprovados pelo SUS, que não constam em protocolos, né? Porque para a gente fazer uso desses tratamentos, doutor, esses tratamentos, esses medicamentos, eles têm que constar nos protocolos, que é o que nós chamamos de protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, que é feita uma portaria editada pelo Ministério da Saúde. Então, é um pouco complexo essa parte, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais clara. Então, oncologia tem o seu protocolo, esclerose múltipla tem o seu protocolo, doença de Crohn tem o seu protocolo. Cada doença dessas complexas, né, e crônicas, elas têm protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde. Então, se você for buscar, se você é um paciente que tem esclerose múltipla, por exemplo, e você vai buscar um medicamento que está dentro daquele protocolo, você vai receber, tranquilo. Agora, se você busca um medicamento que está fora daquele protocolo, o SUS vai te negar. E aí, por isso que teve essa discussão no Supremo. Se esses medicamentos que não constam no protocolo, o SUS é obrigado a fornecer. Porque o que acontece? O nosso corpo está em constante evolução. Né? Hoje você toma uma Neosaldina, ela te atende. Quando for mês que vem, você já tem que tomar 2, porque uma já não está fazendo mais efeito. Não sei se você notou. Cada corpo reage de uma forma, né? Nós que não somos médicos, a gente vê. Esse remédio não resolve para mim mais, não. Mulher é ótima disso com cólica. Não, esse remédio resolve para mim mais, não. Tem que tomar mais forte, senão minha cólica não passa. Então, assim, a gente tem isso mesmo. A gente sente que o nosso corpo não responde da mesma forma. Não sei se é coisa da nossa cabeça ou se é verdade. A gente tem que perguntar ao médico. Mas, então,
a indústria farmacêutica está em constante estudo para melhoras desse tratamento. Né? Tem tratamento para esclerose múltipla que um paciente já fez uso por anos e que hoje não resolve mais para ele. E ele precisa partir para uma segunda ou terceira linha de tratamento para conseguir fazer um controle daquela doença dele. E aí, muitas vezes, o médico ele chega num patamar que ele fala, olha, os medicamentos do protocolo não te atendem mais. Eles chegam até aqui você já foi, a gente precisa de um medicamento mais forte, um medicamento melhor. E aí, tem um medicamento novo que está sendo estudado ainda para ser inserido no SUS, que vai te atender. Aí, o que o paciente faz? Ele vai na farmácia de todos, né, para buscar esse medicamento e não consegue, porque esse medicamento foi negado para ele porque não consta no protocolo. E aí, por conta disso, começou a ter essa discussão no Supremo. Se o paciente que precisava de um medicamento fora do protocolo era direito dele ou não. E eles determinaram que era, desde que siga os requisitos, né, que o paciente tenha tentado tomar os medicamentos do protocolo, porque de nada adianta também você descobrir o diagnóstico da sua doença hoje e amanhã você já querer tomar o medicamento mais caro de terceira linha. Né? Tem no protocolo estabelece que você tem que ir passando pelas fases, né, para você ver até qual nível o seu corpo vai, até onde o seu corpo aguenta, né, e para ver se você teve uma melhora. Então, foi determinado isso, que o SUS é obrigado a fornecer medicamentos não constantes no protocolo, mediante judicialização. Se não judicializar, ele não vai conseguir ter. E aí, o Supremo decidiu também com relação aos medicamentos não aprovados pela Anvisa, que aí eles já divergem um pouco, eles já acham que medicamentos não aprovados pela Anvisa, o SUS não é obrigado a fornecer. Só que ele abre umas exceções, né? A primeira exceção é que o paciente já tenha tentado todas as alternativas. Então, às vezes, o paciente já tomou todos os medicamentos aprovados pela Anvisa e nenhum resolveu para ele. Então, essa é a primeira abertura. Segunda abertura, que esse medicamento já tenha estudos dele fora do país, né? Às vezes na Europa, às vezes nos Estados Unidos, que seja um medicamento que tenha já comprovação científica da eficácia dele em outros países. E a terceira abertura é que não exista no Brasil ou medicamentos aprovados pela Anvisa com o mesmo tipo, mesma substância, mesmo princípio ativo. Então, assim, não existe outro medicamento com o mesmo princípio ativo que esse liberado pela Anvisa, só esse. Então, a regra medicamentos não aprovados pela Anvisa não devem ser fornecidos, mas pelo SUS, mediante judicialização. Mas tem essas 3 exceções. Se você estiver dentro dessas exceções, o SUS ele é obrigado a te fornecer, se o judiciário te deferir o medicamento, é claro. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Tá, ok. É isso aí, pessoal. Agora são 18 horas e 32 minutos. Daqui a pouquinho a gente está de volta com esta edição do Direito em Foco, hoje falando sobre a judicialização da saúde em tempos de pandemia, com a doutora Mariana Rezende Batista. Quero agradecer a audiência do pessoal de Mário Campos, Contagem, Betim e a todo mundo que também está sintonizado através da frequência 87.5 FM aqui na região de Ibirité. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Drive Start, o melhor conteúdo automotivo para turbinar o seu dia. Problemas na buzina? Por tratar-se de um item obrigatório, pode render multa para o proprietário caso não esteja funcionando regularmente. Manter a buzina automotiva em perfeito estado é importante, não apenas para ficar de acordo com as leis de trânsito brasileiras, mas também para sua segurança. Afinal, ela pode ser um recurso utilizado para evitar uma colisão no trânsito. Por vezes, a buzina automotiva para de funcionar de repente e o motorista só vai descobrir isso no momento que mais precisa dela. Para não ser surpreendido e ficar na mão, confira quais são os problemas mais comuns nessa peça e previna-se. Os casos mais comuns são de fusíveis queimados, por isso, este deve ser o ponto inicial na procura do problema. É possível localizá-lo pelo manual do carro sem dificuldades. Se a placa de metal que está presente lá dentro estiver quebrada, será preciso realizar a troca. Outro defeito é no contato da buzina, que é responsável por acioná-la no momento em que o motorista aperta o volante. Se ele estiver com defeito, é necessário retirar o volante para realizar o conserto.
Tá todo mundo ligado. Sete vírgula 5 FM. Rádio 3VL. Quando o período de seca passa, não é preciso economizar água, certo? É errado. O consumo exagerado de água faz com que esse recurso fique comprometido. Uma torneira aberta aqui, um banho demorado ali, lavar o carro e a calçada com mangueira, não reutilizar a água, mesmo que sua cidade não esteja com racionamento. Muito bem, estamos de volta do breve intervalo que fizemos. É o Direito em Foco acontecendo ao vivo aqui na Rádio 3VL. Mais uma vez, para você que está chegando agora, você também pode participar aqui com a gente através do WhatsApp da Rádio 3VL, DDD 31 99488 7601. Estamos recebendo hoje, através da videoconferência, a doutora Mariana Rezende Batista para falar sobre a judicialização da saúde em tempos de pandemia. Agora eu volto a bola aí para o doutor José Geraldo de Moraes. Isso mesmo, Thales. Voltamos então com a doutora Mariana. Lembrando que a doutora Mariana é advogada especialista em direito de saúde, atuante na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. Nós estávamos conversando sobre a questão da judicialização e quais os primeiros passos para se judicializar, buscar junto ao judiciário medicamentos ou procedimentos médicos, né? E nós estávamos falando justamente dos medicamentos que, porventura, não são aprovados pela Anvisa ou não estão dentro dos protocolos do SUS, quais as dificuldades, como que se processa dentro do entendimento do judiciário. Bom, doutor, só para a gente fechar esse assunto, eu gostaria de perguntar em relação aos procedimentos que não são realizados no Brasil, os tratamentos que não são realizados no Brasil. É possível, por meio da justiça, buscá-los fora do país? Então, doutor, existem pessoas que conseguem, sim, no judiciário. Acredito eu que vale daquilo que eu falei inicialmente, de ter um laudo médico bem fundamentado, né? Já conseguir procedimentos fora do estado, né? Às vezes aqui no estado de Minas Gerais não tem um procedimento, não tem um tratamento, ou um profissional, né? Nós temos muitos profissionais da saúde que são especializados, né? Que não existem em todos os lugares. Então, já consegui, sim, procedimentos e tratamentos fora do estado. Fora do país, eu acredito que é um pouco mais difícil, mas também não é impossível, né? Desde que demonstrado que realmente aquele tratamento só é feito lá, que não existe, acredito eu que funciona mais ou menos da mesma forma do medicamento, né? Não existe profissional ou alternativa do tratamento aqui no Brasil, né? Que aquela é a melhor opção para o paciente, que não existe opção melhor, né? E trazer até mesmo os benefícios que aquela pessoa pode ter com relação àquele tratamento. Nós vimos recentemente uma criança com atrofia muscular espinhal que fez um tratamento fora, né? Depois eu não acompanhei, não sei se ela ficou bem, se ela teve melhora, mas era uma criança que fez um tratamento caríssimo no exterior, e eu lembro que na época, logo depois do tratamento, ela respondeu bem. Então, assim, acredito eu que essa família tenha conseguido, por meio de prova mesmo, de demonstração de que aquele procedimento era o único existente. De fato, aquele tratamento que ela fez fora do Brasil, nunca vi ninguém fazer, né? Então, realmente era um tratamento novo. Espero que ela tenha ficado bem, que o corpo dela tenha aceitado bem ao tratamento. Mas acredito, no meu ponto de vista, assim, eu sou advogada da saúde, então eu sempre protejo, sempre defendo muito a saúde como um todo. No meu ponto de vista, se você tem um problema de saúde, se você tem um filho com problema de saúde, em que só há alternativa para ele fora do país, não há dúvidas de que você deve buscar, por meio do seu médico, de laudos, de exames, de certificações, né, do hospital, do tratamento, de que aquela alternativa é a melhor. Em relação à questão da Covid, mais especificamente, nós sabemos que ela tem um potencial de contágio muito grande. Então, as pessoas que já têm alguma doença, uma comorbidade, principalmente as pessoas
que têm problemas respiratórios, doenças pulmonares e diabetes e pressão alta, essas pessoas elas são mais fragilizadas, né? Então, mesmo elas precisando ir ao médico, fazer seus tratamentos, dar sequência aos tratamentos, elas precisam ir aos hospitais e estão mais expostas ao contágio. É possível essas pessoas requererem dos planos de saúde, ou até mesmo do próprio Estado, o tratamento em casa, como quer, por exemplo, em virtude da potencialidade de contaminação dessa doença ou agravamento da sua doença de origem, por exemplo. É possível que isso aconteça? Olha, eu acho que contra o plano de saúde, as pessoas podem conseguir uma resposta melhor, né? Porque o plano de saúde é um plano privado, né? Que tem uma estrutura melhor que possa atender esse paciente. Eu tenho muitos clientes que fazem tratamentos com terapias especializadas e que têm feito tratamento por videoconferência, né? A aplicação das terapias por videoconferência. Alguns tratamentos são aplicados na própria casa do paciente. Então, eu tenho visto que eles têm conseguido remanejar isso de forma que atenda o paciente. Agora, tratamentos contra o Estado, doutor, eu acho que já aperta um pouco, porque o SUS está mal dando conta de lidar, né? Eu vi uma reportagem esses dias que já tem UTIs já chegando a 100% de lotação nos hospitais, pelo menos aqui de Belo Horizonte. Então, eu não sei se o judiciário, porque o judiciário também, ele tenta o máximo possível ser razoável. Eu vi uma decisão esses dias que eu fiquei até preocupada, de uma pessoa que entrou na justiça para conseguir uma vaga na UTI. Não foi aqui no estado de Minas Gerais, foi em outro local, quando o estado estava passando por uma fase crítica, né? Que eles chamam de fase vermelha, lockdown. E a juíza simplesmente falou assim, olha, eu não posso te conceder uma vaga no UTI, porque eu vou estar tirando outra pessoa que também está com Covid, assim como você. Entendeu? Então, é uma decisão que nos assusta, né? Para nós que somos advogados da saúde, mas é uma decisão, se você for pensar, uma decisão justa, né? Porque, na verdade, o Estado deve fornecer a vaga para todos e não tirar uma outra pessoa da vaga para colocar um paciente que judicializou, né? Na verdade, tem que ter vaga para todos. Então, essa questão de judicialização contra o poder público nessa altura do campeonato que nós estamos vivendo é um pouco incerto. Eu não consigo te falar se em todos os casos nós vamos conseguir ter esse tratamento em casa. Eu acho que vai muito do paciente, né? Se for um paciente com câncer, um paciente acamado, com a imunidade completamente baixa, né? Eu acho que pode conseguir sim. Agora, casos que não são tão urgentes, talvez o judiciário peça para o paciente ter um pouco mais de paciência, né? Ou se proteger melhor. Mas, assim, a recomendação da OMS, de todos os lugares que eu tenho acompanhado, é que realmente eles têm pedido para ficar em casa, né? Então, eu não sei se, com relação ao SUS, a gente conseguiria, acho que vai de cada local, né? De cada estado, dependendo da situação crítica que cada um se encontra. Essa é uma grande preocupação nossa mesmo, porque uma das principais teses de defesa da própria União, dos estados e municípios, é justamente essa possibilidade da quebra de isonomia entre as pessoas, em que supostamente se cria uma casta de pessoas privilegiadas, que são aquelas que ingressam no judiciário para conseguir medicamentos ou tratamentos, em detrimento daquelas pessoas que não têm condições ou não tiveram acesso à justiça. Então, a grande argumentação para não se conceder o tratamento ou o medicamento é justamente isso, a possibilidade de se criar duas castas diferentes no país, né, entre a população, apesar da gravidade da situação. Inclusive, uma pergunta que eu iria fazer mesmo é justamente esta, a questão de se buscar o leito, né, buscar a internação nesse quadro de pandemia, porque nós já estamos, como a senhora já falou, aqui em BH, quase chegando ao fim, né, da entrega desses CTIs. Tem hospital de campanha, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma estrutura do hospital, né, o mesmo medicamento, a mesma equipe. Então, já está saturada a situação. Então, a pessoa, por exemplo, que ela precisa urgentemente de uma vaga, CTI, por exemplo, mesmo ela judicializando,
corre um grande risco dela não conseguir pela inexistência física dessa vaga. Não é nem uma questão dela buscar em algum lugar ou deixar de buscar, ou com uma decisão judicial, mas a inexistência não existe mesmo. Então, essa é uma grande preocupação nossa. Agora, nós temos que olhar o outro lado da situação também. Quem que é responsável por chegar a esse ponto? Né? Quem foram os gestores que geriram a saúde no Brasil, no município, no estado? Por que deixaram chegar a esse ponto? Porque países como, por exemplo, países iguais à Alemanha, por exemplo, né? Um grande exemplo de sucesso no combate à pandemia. Por que não foi tão ruim ou tão drástica a situação da pandemia na Alemanha? Porque já tinha todo o sistema instalado, organizado, eficiente, pronto. Então, a população não sofreu tanto. Por que existe essa diferença? Eu não acredito que seja só por causa de recursos, porque nós sabemos que o Brasil é muito rico, não é? O problema é que essa riqueza não é bem distribuída. E uma das faces dessa má distribuição é justamente a falta de recursos no Sistema Único de Saúde. Apesar de ser considerado o melhor sistema do mundo e tal, mas não adianta ter um sistema lindo se não existe recursos. E quem que são as pessoas que assinam esses recursos, que liberam esses recursos? Então, possivelmente, após essa pandemia, que as coisas começarem a se assentar, talvez eles vão começar a buscar os responsáveis. Né? Na verdade, já estão buscando, tendo em vista a grande quantidade de pessoas presas em alguns estados por fraudes. Né? Nós sabíamos que iria acontecer porque nesse período não precisa de licitação, é um estado de emergência, calamidade, é dispensado as licitações. Então, as pessoas compram, a Deus dará, sem um mínimo cuidado, sem uma mínima cotação de preços. Então, existem esses problemas realmente que a gente fica muito preocupado. Já é caótica a situação, ainda falta o dinheiro, e ligado à falta de dinheiro vem a corrupção, que retira mais dinheiro ainda da saúde, então fica realmente muito complicado essas questões. Essa questão da saúde é muito complicada. Eu já tive, sim, demandas para concessão de vagas, né, no CTI em outros tempos, que não de pandemia. E mesmo assim é uma discussão muito grande, porque a pessoa, às vezes, está à procura de vaga, não consegue uma vaga por lotação, né? Isso acontece muito para pacientes com câncer. E aí fica aquela questão, tá, mas eu vou entrar com mandado de segurança para a vaga da minha mãe, eu vou tirar outra pessoa da vaga para colocar a minha mãe? Né? Então, realmente, tem essa discussão muito grande. Só que, fora da pandemia, o juiz não quer saber o que o poder público vai fazer. Se ele vai providenciar em outro hospital, se ele vai pegar uma vaga no hospital particular, né? Que é possível, né? Se não há vagas no SUS, então que o SUS providencie uma vaga no plano de saúde, mas para que aquele paciente não fique desassistido. Agora, em tempos de pandemia, aquilo que você disse, não é porque é injusto ou justo para o paciente, porque é justo que ambos tenham a vaga. Né? A questão aqui não cabe ao judiciário julgar quem está errado entre os pacientes, mas com relação ao poder público mesmo. É o que eu disse inicialmente, é um quadro novo que ninguém esperava, mas, como você mesmo disse, outros países já passaram por esse cenário. Então, dava para tirar uma base do que poderia ser feito para que a situação não ficasse tão crítica. Então, eu vi essa decisão, como eu te contei, em outro estado, me assustou, mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, realmente, imagina se fosse um familiar nosso internado, ter que tirar ele da internação para colocar um outro que judicializou. Não é justo, né? O justo é que o poder público providencie vaga para todos, mesmo que o hospital particular esteja lotado. Então, monte locais, né, que atenda esses pacientes, porque realmente chegar num ponto de precisar de uma internação e não ter aonde internar, realmente é uma situação muito crítica. Outras pessoas que estão sofrendo muito com a pandemia são justamente os trabalhadores de saúde. Então, nós estamos observando muita reclamação com falta de equipamento, de segurança. Né? É possível, por exemplo, o profissional de saúde buscar a judicialização de uma demanda, por exemplo, para que o hospital forneça equipamento, para, por exemplo, o poder público forneça equipamentos. É possível isso?
aí nós já vamos mudar o foco da judicialização, né? Também pode pensar, por exemplo, a busca do cumprimento de medidas de isolamento social, de quarentena, lockdown. É possível judicializar para obrigar um determinado cidadão a cumprir essas medidas? Isso aí também é cabível? Essa questão do profissional da saúde, doutor, eu acho que já partiria, às vezes, de uma denúncia, talvez, no CRM ou no conselho, né, regional, onde o profissional é cadastrado, para que seja tomada alguma medida. Essa já é uma área mais assim, voltada mais para o direito médico, ou a questão até mesmo de uma empresa, né? Se for um hospital particular, qual medida deve ser tomada, né? Que seja providenciada. E se for o SUS, acredito eu que é responsabilidade do próprio hospital correr atrás do SUS para que seja fornecido. Também tenho ouvido muitas reclamações, não diretamente comigo, mas eu tenho visto muitas reportagens em redes sociais, profissionais da saúde denunciando mesmo essa falta de equipamentos de proteção. Então, realmente, eu acho que eles devem tomar uma medida, nem que for uma denúncia no Conselho Regional, para o Conselho Regional, porque o conselho, né, do profissional é obrigação dele também proteger e cuidar dos próprios profissionais, assim como a OAB é conosco. Né? Se algum de nós acontecer alguma coisa, for preso, a gente tem direito a um representante da OAB, a gente tem as formas, né, de representação. Então, da mesma forma, os profissionais da saúde também devem ser resguardados pelos conselhos deles. Então, eu acho que poderia ser uma alternativa. E com relação a judicializar contra um cidadão comum, eu acho que já seria um pouco complicado. Né? Eu tenho visto que o que tem sido feito, que inclusive o nosso próprio prefeito falou, seria fazer denúncia e boletim de ocorrência. Né? Aí talvez o Ministério Público poderia tomar alguma medida conforme a denúncia feita por aquele cidadão. Mas aí já é uma área que foge muito da minha, do direito à saúde, então eu não sei o que poderia ser feito, mas eu tenho visto que eles estão falando para chamar a polícia e fazer boletim de ocorrência. Eu acho que é uma medida, eu acho que todos têm que cumprir. Sabe, apesar de ficarmos muito preocupados com o comércio, eu também fico preocupada, né? Nós somos profissionais liberais, nós temos nosso escritório de advocacia. Estamos todos preocupados, mas a gente também não pode deixar de se preocupar com a saúde, né? Então, é uma situação realmente que deixa a gente um pouco dividido. Essas questões são complexas, acho que vai até um pouquinho na seara do direito penal, porque pode até descumprir alguma questão, algum tipo penal, né? Então, isso aí pode ir até nessa seara criminal também. Agora, tem algumas questões, voltando a outras doenças, que são muito interessantes, principalmente na esfera do trabalho. Vou te dar um exemplo que eu tenho no escritório, que é o seguinte. Tem um cidadão que ele trabalhou durante quase 30 anos numa empresa, e essa empresa era muito insalubre. E ele respirava muito pó, respirava muita ferrugem. E aí ele contraiu ao longo dos anos uma doença pulmonar grave, que de certa forma, prejudicou seus pulmões. E essa doença é uma doença muito silenciosa e ela vem evoluindo gradativamente com os anos, de forma que os primeiros sintomas só apareceram 20 anos depois que ele havia se aposentado. E agora ele precisa fazer um tratamento complexo. Existe a possibilidade de buscar a responsabilização dessa empresa pela questão da doença dele, porque essa doença é uma doença tipicamente laboral. Ela advém exclusivamente do trabalho. E isso na literatura médica e até em julgados, em jurisprudência, confirmou-se que essa doença é uma doença tipicamente laboral. Mesmo transcorrido tanto tempo, é possível buscar a responsabilização dessa empresa, mesmo porque não é a título de indenizações, nada disso, mas como ajuda de tratamento, por exemplo? Olha, acredito que sim. Essa questão do prazo é que me coloca um pouco na dúvida. Eu acho que teria que pesquisar. Mas com relação ao direito dele, isso para mim é nítido, né? A partir do momento... Aquilo que eu te disse inicialmente. Tendo laudos médicos e provas médicas, para mim é o suficiente. É exatamente isso que você diz que tem.
né, que existem comprovações, inclusive relacionadas à medicina, a pesquisas, em que falam que esse tipo de trabalho dele trazem esse risco à saúde dele, né, essa questão da saúde dele. Então, para mim, se há provas, eu não tenho dúvidas. Eu já vi, eu não sei se eu vi, foi um documentário ou um filme nesse sentido, de pessoas que moravam perto de uma indústria em que ela emitia eu não me lembro se era na água ou se era no ar, não vou me recordar agora, mas é um filme muito famoso, depois, se eu me lembrar, eu até te passo, em que as pessoas, uma das pessoas resolveu procurar um médico, um advogado, não sei, e descobriu que adivinha dessa empresa, sabe? E aí todas as famílias que moravam na região foram indenizadas, até mesmo pela questão do tratamento, porque muitas eram carentes e não tinham condição de se tratar, de procurar um médico, de fazer um exame. Então, essas famílias foram indenizadas. Isso tudo, durante o filme, demonstra, né, que eles foram, os pacientes, eles foram assistidos por profissionais. Houve estudos, né, laboratórios interessados em estudar a água que eles tomavam, a comida que eles comiam, para realmente comprovar que tudo que aquela indústria fazia ali, aquela fábrica, não recordo o que era, produzia, não lembro se era mercúrio, em que prejudicava essas pessoas. Então, no meu ponto de vista, se há evidências, né, se realmente já é comprovado cientificamente, não tem nem o que se discutir. Essa questão do lapso temporal realmente pode trazer um bocado de dúvidas, mas a própria dinâmica da doença é essa, né? Ela se instalou e ela foi progredindo ao longo do tempo, muito vagarosamente, de forma que em um determinado momento, depois que o pulmão já estava todo tomado, ele teve os primeiros sintomas, mas ele já tinha percorrido esse tempo todo. Então, eu também entendo... mas a descoberta, né? A descoberta foi depois. Por mais que ele já tivesse em contato e vinha prejudicando ele, acredito eu, no meu ponto de vista, que esse prazo não poderia ser contado, tendo em vista que ele só descobriu mesmo, teve assídio, diagnóstico mesmo, depois, né? Então, o próprio médico pode falar isso no laudo dele. Isso é muito comum de acontecer, uma nova demanda, né? Eu vejo muito isso no escritório. Bom, para a gente fechar a nossa conversa, doutora, qual que as principais dicas para que as pessoas possam buscar os seus direitos junto ao judiciário em relação à saúde, principalmente nesses tempos de pandemia, abarcando em todas as doenças que nós já conhecíamos e também agora essa doença tão danosa e recente e desconhecida. Como que as pessoas podem buscar? A quem recorrer? Né? Ao poder público, aos advogados, ao plano de saúde? Qual que é a responsabilidade dos planos de saúde também em relação à Covid? Se eles podem ou não podem negar tratamento? Se eles são obrigados a prestar esse tratamento por força do contrato que eles têm com o seu cliente? Qual que é a dinâmica disso tudo? Então, relacionado à Covid, com certeza. Inclusive, já existem julgados e tem saído diverso em jornais, na televisão, que a gente tem visto que tanto os planos de saúde quanto o Sistema Único também têm obrigação, né, de dar esse suporte para o paciente. Esse suporte seja de internação, seja de consultas, né, para o paciente não ficar desassistido. Então, isso é fato. Inclusive, eu já tenho visto pessoas postando que têm conseguido fazer consultas online pelos planos de saúde. Então, assim, busque mesmo, o conselho que eu dou para as pessoas, independente se for relacionado ao Covid ou não, busque mesmo, seja o plano de saúde, seja o SUS, corra atrás, porque realmente, para a gente judicializar, a gente precisa de uma resposta, né? Então, assim, não espere para depois. Muitas pessoas acabam postergando para depois, né? Às vezes, eu tenho um câncer, eu tenho uma condição de saúde, mas eu não vou olhar isso agora. Não deixe para depois, porque o judiciário, por mais que o judiciário, processo eletrônico, esteja funcionando, não está a mesma coisa, né, doutor? Teve uma redução muito grande dos servidores públicos, muitos servidores públicos estão de férias, muitos estão em casa trabalhando, muitos não estão trabalhando. Então, uma secretaria
da Justiça, que antes tinha 10, 15 funcionários, hoje tem 5. Então, eles estão dando prioridade para as demandas urgentes, tanto que as minhas demandas, que são praticamente todas urgentes, elas não pararam. Então, eu sempre falo com o meu cliente, não postergue, né? Vá de uma vez, porque realmente os prazos estão rodando, mas não estão da mesma forma de antes. Então, procure o seu médico. O primeiro passo é sempre procurar um médico. Procurar um médico, conversar com o médico, ver se há outras alternativas, se realmente não há, né? Não, o meu tratamento é fornecido pelo SUS, mas por falta de licitação ou por falta de verba, o Estado não está fornecendo. Pode procurar direto o Ministério Público. No Ministério Público, eles recebem denúncias de pacientes e de associações por falta de tratamento, por falta de suporte aos pacientes, né? Agora, não, eu preciso de um tratamento que não é fornecido pelo SUS. Aí, realmente, ele tem que judicializar. Então, procure um advogado de sua confiança, ou até mesmo a Defensoria Pública, né? Outro dia, uma pessoa me mandou mensagem falando que estava tendo muita dificuldade de falar na Defensoria. Eu entrei no Google e vi que eles estão, sim, com telefones de plantão, com e-mails de plantão. Então, assim, se der uma pesquisadinha, a gente consegue ter acesso aos defensores, consegue ter acesso a e-mails, telefones. Então, assim, eu acho que realmente tem que pesquisar, tem que se informar. É o que a gente sempre fala, inclusive, o trabalho que vocês fazem é excepcional, porque é uma forma de informação, né? As pessoas que escutam um pouco de informação ali já sabem onde fazer, o que buscar, como proceder. Então, o conselho que eu dou é: não deixe para depois, realmente procure o seu direito, independente de estarmos em pandemia ou não, porque os processos de saúde eles continuam funcionando, exceto os processos físicos, né? Que são os mais antigos, e se informe com o seu médico, né? Que são os mais antigos, e se informe com o seu médico. Se há a melhor opção, se há outra opção, se não houver realmente de precisar judicializar, procure um profissional de sua confiança para que dê andamento no procedimento. Doutora, a senhora é referência em saúde. Eu gostaria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, porque eu tenho certeza que as pessoas vão buscar mais informações, tenho certeza que muitas pessoas estão passando por esse problema e elas precisam de uma orientação jurídica e ninguém é melhor do que a senhora para tirar essas dúvidas. Eu agradeço demais o reconhecimento, é uma luta muito grande, o doutor sabe, a gente que abriu nosso próprio escritório, a gente que trabalha sozinho, é uma luta diária, e eu escolhi essa área já tem quase 10 anos, me agarrei a ela, só trabalho com ela, então realmente são estudos diários, cursos e especializações para a gente conseguir ter uma certa segurança, né, na área que a gente trabalha. O meu Instagram, inclusive, eu posto muitos vídeos informativos lá sobre a questão de protocolo, sobre a questão de medicamentos, tratamentos, cirurgias. Então, quem tiver qualquer interesse pode entrar. @MarianaAdvogadabH. E o meu contato é 031 99811 6424. Muito obrigado pela sua participação. Sempre brilhante seus esclarecimentos. Já fica convidado para outros programas. Tenho certeza que nós temos muita coisa para conversar sobre saúde. E felicidades. Continue ajudando as pessoas a buscarem seus direitos junto à saúde. E ótima noite para você. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que quiserem conversar sobre saúde, é só me chamar. Aí, Taz, é com você. É isso aí, mais uma vez agradecendo a participação da doutora Mariana Rezende Batista, o doutor José Geraldo de Moraes, mais uma edição do Direito em Foco concluída com sucesso. E para você que está acompanhando somente pelo rádio, você pode conferir o programa nas nossas redes sociais com imagens, Facebook 3VL e YouTube canal 3VL. E na semana que vem tem mais Direito em Foco. Bom descanso, doutor José Geraldo, bom descanso, doutora Mariana Batista, e até mais. Até mais.